No vídeo de hoje vamos analisar o Fiagro Rura 11. Trata-se de um fiagro administrado aí pelo Itaú. Vamos avaliar os seus principais números e comparar com outros fiagros da mesma categoria. Se você gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Nesta tabela temos aí as principais posições do portfólio. A maior posição representa 5,6% do patrimônio líquido e é voltado para produtor rural de algodão e grãos da Bahia. A segunda posição, 4,6%, uma cooperativa em Minas Gerais. E a terceira posição, com 4,5%, açúcar e etanol em São Paulo. Essas são as maiores posições, grande parte delas indexadas ao CDI. Em termos de exposição setorial, 16% está voltado para o setor de açúcar e etanol, 14% para produtor rural de grãos e 11% para revendas agrícolas. E a grande parte das garantias está em alienação fiduciária de terras, seguidas por recebíveis. São 42 devedores no total e 23% do patrimônio líquido estão com os top 5. Né? O valor médio por devedor é de 18 milhões de reais. Resumindo, o spread médio, a gente tem aí CDI mais 4,3% e um duration dos títulos privados de 2,2 anos. Nessa tabela temos o demonstrativo do fluxo de caixa nos últimos 12 meses do fundo. A gente percebe ali na faixa em cinza, né, uma crescente no fluxo de caixa líquido. E agora, nos últimos 3 meses, se estabilizando aí entre 10 e pouco mais de 11 milhões de reais. O pagamento no rendimento por cota, né? A gente tem um rendimento mensal aí que tem ultrapassado 1% nos últimos meses, o que é um rendimento bastante interessante. Neste gráfico temos mais uma comparação interessante em relação ao Rura 11. Em laranja temos a cota patrimonial e em cinza a cota de mercado. A gente percebe que frequentemente esse fundo tem sido negociado a um valor acima da sua cota patrimonial. Então, são raros os momentos ali, a gente identifica nesse gráfico praticamente 2 momentos só, ali perto de junho de 22 e em dezembro, em que o valor dele de negociação ficou abaixo da cota patrimonial. Então, esse é um ponto, aí, uma característica desse fundo Fiagro. E vamos trazer nessa tabela a comparação do Rura 11 com outros fiagros. Em termos de dividend yield, o valor dele é intermediário dentro dessa tabela. Temos alguns outros exemplos, como o Capitânia, o Kinea, o XP e o Risa, que estão pagando aí dividend yield mais altos nesse momento. A relação preço por valor patrimonial do Rura 11, como vimos, ela é negociado acima do seu valor patrimonial. Acaba sendo aí a mais alta do grupo. A liquidez diária está entre as mais baixas, mas já é uma liquidez que já pode ser considerada interessante aí de pouco acima de 1 milhão de reais. O número de cotistas, de 19 mil cotistas, é bem mais baixo do que fundos imobiliários. Então a gente percebe aí que, por ser uma categoria um pouco mais nova, né, ainda não foi adotada aí por grande parte do público, né? Percebemos aí que o melhor número na tabela é de 40 mil cotistas. O percentual em caixa do Rura 11 é elevado, de 18%, e no próprio relatório o fundo já aponta que ele está estudando algumas opções de investimento. O patrimônio chega a quase 1 bilhão de reais e a sua taxa de administração de 1%.
Comparando agora o histórico de investimento, esse fundo aí tem pouco mais de um ano de existência. A cota dele caiu 1,6% nesse último ano, o que é uma queda pequena, perto de outros fundos que a gente já viu por aqui. E os proventos recebidos equivaleram aí a 12% para quem investiu há um ano atrás, dando um ganho real de 10,6%, ficando acima da inflação, que foi 6,7% no período. Neste gráfico temos a evolução do valor da cota da Rura 11 e ele tem sido um fundo que até varia pouco aí, variou pouco no último ano, né? A gente vê a mínima em 9,9 e a máxima em 10,7. Esse é um outro ponto interessante do fundo, né? Ele, a exemplo do Maxi Renda, por exemplo, dos fundos imobiliários, ele tem uma cota aí negociada perto dos R$10, o que torna também ele atrativo pelo baixo valor de aquisição, né? A cota patrimonial está em 10,05, né? Então ele está sendo negociado aí ligeiramente acima da sua cota patrimonial. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no fundo Rura 11. Do lado positivo, ele tem uma boa diversificação em termos de setores e safras. Os resultados têm sido crescentes e bom nível de distribuição de proventos nos últimos meses. A cota não apresentou queda, mesmo com a taxa de juros mais elevada. Então, ele se mostrou aí um fundo que tem uma característica aí de uma maior estabilidade em termos de valor de cota. Do lado negativo, o histórico de negociação e a própria cotação atual do fundo tem ficado acima do seu valor patrimonial. Então é um fundo aí que é difícil você conseguir pegar ele descontado em relação ao valor patrimonial. Existem alguns fiagros nesse momento com dividend yield maior, e janeiro e fevereiro, se a gente observar aí no histórico de distribuição, apresentaram um dividend yield ligeiramente menor do que o histórico recente, o que pode ser aí um ponto de alerta para o investidor. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.